Começamos com mais uma edição do podcast Carneiro e Mafuz aqui no 2 Esportes. Eu sou Fernando Rodrigues. Tá rindo do quê, Carneiro Neto? O que você está rindo já? A vida é muito engraçada e muito boa. Muito boa. Mas olha que, como a vida é boa, nossos fãs, posso dizer assim, quem foi o responsável por essas lindas canecas, temos que fazer o agradecimento. Exatamente. Isso aqui é de um amigo meu de Ponta Grossa, torcedor do Operário Ferroviário. Ele assiste todos os nossos programas e gosta. E ele nos presenteou com canecas, 2 Esportes. Muito legal. É o D'Artagnan Vargas, é um advogado, serventuário de justiça e é uma pessoa muito dedicada ao trabalho e ao esporte. Quero agradecer a gentileza com os nomes do Mafuz, do Fernando e o meu. Muito obrigado. Fica o agradecimento aqui, muito legal. A hora que eu cheguei aqui, eu vi as canecas. Lindo. Obrigado, D'Artagnan. Muito obrigado mesmo aí pelas canecas. Partindo de um ato surpreendente e espontâneo, a homenagem ela torna-se dobrada. Muito legal, muito legal. Bom, mas antes de começarmos então essa edição do podcast, fica aquele recado para você se inscrever no nosso canal do YouTube, se não é inscrito ainda. Ativa as notificações para sempre ficar ligado quando tem programa novo. Agora toda segunda-feira, horário fixo, né? Toda segunda-feira à tarde aí já sai uma edição nova do podcast. E, claro, faça o programa com a gente, mande os seus comentários, é muito importante essa interação conosco. Temos Coritiba para falar, temos Atlético, temos Seleção Brasileira, temos Pinheirão, tem um monte de coisa para falar nessa edição do podcast, mas vamos começar, é claro, com o Coritiba que na semana passada jogou com Lanterna e perdeu. Dessa vez, no domingo, jogou com o líder Novo Horizontino e estava jogando super bem, um bom jogo, né, Carneiro? E vacilou, empatou em casa. A situação não é boa para o Coritiba, 8 pontos aí do G4 da Série B. Olha, o Coritiba, lamentavelmente, não está conseguindo tirar proveito do baixo nível técnico da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Se veja que o Novo Horizontino é o líder e é um time cascudo. É um time com uma defesa sólida, um meio de campo que se movimenta, mas nada especial. Muito bem montado pelo Eduardo Batista, diga-se a bem da verdade. Mas o Coritiba também muito bem armado pelo Jorginho. O Coritiba fez um belo jogo, abriu a contagem, depois permitiu o empate numa bobeira de posicionamento da zaga. Aí, novamente, o Júnior Brumado fez o gol e encaminhava-se uma vitória do Coritiba. Parecia que faria o terceiro, talvez. Mas daí um gol contra absurdo, infelicidade do zagueiro Thales. E o Coritiba ainda teve a chance do terceiro gol, mas daí foi muito dispersivo. Os jogadores perderam chance, Brandão, né? Perdeu duas chances absurdas. Perdeu uma chance. Vini Paulista outra. Achei o Ronier ontem muito individualista. Ele poderia ter sido mais participativo. Mas, de uma forma geral, a imagem que me fica é que o Coritiba tem um time organizado, em evolução, mas desperdiçando oportunidades incríveis. Mas não é por ser dispersivo, é porque não tem qualidade mesmo. Não vamos também passar o pano. E a torcida vaiou o Jorginho, sem razão, porque o Coritiba, taticamente, fez um belo jogo. Pelo que eu vi até agora do Coritiba, foi talvez o melhor jogo que o Coritiba tenha feito. E o Jorginho, a torcida tem que colocar na cabeça, ele não está jogando na retranca, ele está jogando dentro, adaptando o time nos limites que ele tem. Se ele abrir o jogo, ele perde o jogo. Você acha injusto esses gritos de burro pro Jorginho? Muito injusto. Não, muito injusto. Um absurdo. A torcida do Coritiba não tem razão nenhuma. É lamentável o que eles fizeram, porque a torcida do Coritiba tem que entender, então vamos retroceder um pouquinho, que o Coritiba quebrou. Entendeu? Ela não tem culpa disso. Os maus administradores, sim. A SAF assumiu o Coritiba não deve mais nada para ninguém. Só que uma coisa é você pagar a conta. Se você deve 100 milhões, você pega 100 milhões, põe e paga e fica zerado. Só que no futebol não é assim. Não adianta se investir 100 milhões. Você depende de uma série de circunstâncias. Os jogadores de futebol, eles agem e reagem de uma forma impressionante.
Veja a própria seleção brasileira, que mereceu as vaias. Esta sim mereceu. Agora, no caso do Curitiba, eles estão fazendo o máximo que podem. Contrataram esses jogadores, são bons jogadores. Eu acho esse Júnior Brumado interessante. O Curitiba melhorou um pouco, só que ele tem deficiências. E o Brumado teve que sair porque estava um tempão sem jogar, né? Exatamente. Agora, vaiar o Jorginho... Foi uma olha, injustiça. Isso é um absurdo. Tem que respeitar, eu concordo com o Mafuz, foi uma das melhores apresentações do Coxa nessa temporada. Time organizado, time posto em campo. O que eles querem? O Guto Ferreira? Né? Eles querem o quê? Como é o nome do outro? Antônio Oliveira? Peraí, a torcida tem que ficar na sua, né? E não se meta com o profissional, porque o Jorginho é um grande profissional. Depois do jogo, o Jorginho até comentou que a próxima partida, Operário e Curitiba, domingo que vem, ela é um jogo assim decisivo pro restante aí da temporada. E aí tem um pouco de rivalidade, ou muita rivalidade, né? São 13 anos que o Curitiba não ganha em Ponta Grossa. Pois é, mas Operário e Curitiba, dentro da cultura do futebol paranaense, futebol interno paranaense, é um jogo de rivalidade. Antiga. Antiga. E o Operário é o time mais vezes vice-campeão do Estado. Foi o mais roubado do Estado pela arbitragem na época. E decidido com o Curitiba. Sim, via de regra. Foi roubado pelo Palestra, pelo Britânia, pelo Curitiba, pelo Ferroviário, pelo Atlético. Não, o pelo Operário Atlético, era roubado... quando que ele foi? Em 1934, vamos dizer. Aquele tempo era uma barbaridade. Se hoje a arbitragem é uma vergonha, tá aí o São Paulo que anular o jogo. E vai conseguir, hein? Tomara se que levarem consiga. a sério, é que não existe justiça esportiva. Existe justiça de conveniência no STJD. É de acordo com o momento da tabela. Se for para prejudicar alguém, eles vão a favor da lei. Se for para prejudicar o que é interesse deles, eles vão contra a lei. Agora, se for aplicar o erro de direito, há erro de direito, claro. Uma das poucas hipóteses que no futebol o erro de direito está provado. Só para historiar rapidamente, antigamente havia o campeonato da capital, né, com 8 clubes e eram convidados, era convidado o Rio Branco de Paranaguá. E Operário, Guarani, Caramuru de Castro, esses times de Irati, eles faziam um campeonato ali na região dos Campos Gerais. E, via de regra, o campeão era o Operário ou o Guarani de Ponta Grossa. E daí eles decidiam o título com o campeão da capital, que invariavelmente era um desses 8 times que existiam em Curitiba. Só que os árbitros eram tudo gaveteiro. E então, até mais ou menos 1970, havia muita gatunagem, muita malandragem. Tanto que eles iam no departamento de árbitros, eu presenciei isso na reunião, Atletiba, nos anos 60, e daí o diretor de árbitros, Ivan Ribas de Abreu, disse, há comum acordo para o Atletiba? Deu o nome dos árbitros. Não há comum acordo. Então, a federação indica ela indicava um. O Atlético escolheu um e o Curitiba escolheu outro. Eu sou desse Aí tempo fazia também. a cambuca, saía um. Quando saíamos por do Coxa, ganhou do Coxa, o representante do Curitiba fazia assim, opa! Aí, na hora do bandeirinha, o representante do Atlético dizia, se fica com o teu, eu fico com o meu. E terminou a reunião. Aí melhorou, profissionalizaram-se as arbitragens, mudou o campeonato, uniram-se os times. Só que o Mafuz tem razão, Operário e Curitiba tinham uma tradição de rivalidade impressionante. Decidiram o título de 57, 61, famoso caso Agapito. E recentemente o Operário surrou o Curitiba 2 vezes, 2015, né? E ganhou, depois de 100 anos, pela primeira vez, o título estadual. Só que o Operário não está num bom momento técnico. Ontem eu ainda assisti ele com o Ceará, muito mal. O Operário não está jogando Final bem. de jogo ali, confuso também, com um jogador e goleiro expulso, né? Coisa triste. Domingo sem Série A, meu amigo, e sem, como se diz, Prime League, essas coisas, porque aquelas seleções europeias também, eu vou te contar, viu? É a conta do chá para aguentar ali, né? Como é? Cracóvia, Croácia, Polônia. Agora, acho que o Curitiba tem tudo para ganhar em Ponta Grossa, hein? Pelo que mostrou ontem, o que ambos mostraram na rodada de ontem. Mas tudo indica que vai ser aquele jogo físico, intenso, daquele Exato. jogo tipo paranaense. Mas não assim. significa dizer que o Curitiba... Eu não estou vendo chance do Curitiba Subir. subir. Você já fala há algum tempo, né? Já fala há algum tempo e agora é questão de números, né? Porque
ele tem mais 13 jogos, ele tem que ganhar 9. Dentro da matemática A de margem de padeiro erro que muita gente faz. A margem de erro é muito Mas pequena é para muito ponto Curitiba. ainda para disputar, hein? Tem muito ponto, mas tem muito time na frente, né, cara? Exato. Essa é a diferença. O esporte, por exemplo... Mas onde é que o Curitiba bobeou? Nessa semana. Sim. E como é que ele perde pro pior, o Guarani, que é muito ruim, e como é que não ganhou Faz a ontem, sua melhor gente? partida Isso. e não ganha do Novo Horizontino. Sim. Lamentável. Questão de qualidade de jogador. Não adianta querer investigar a postura do técnico, e o Jorginho arrumou, dentro das limitações, arrumou um pouco o time. Eu queria fazer um destaque aqui, acho que é importante, até para a gente colocar em todo esse contexto aí a formação do elenco do Curitiba. No início do ano, o William Farias era capitão do Curitiba, terminou a temporada, né, como um jogador de liderança dentro do elenco. Um revelado aqui, né, no Alto da Glória, e chegou-se ao consenso ali que ele não precisava mais cumprir, tinha contrato até essa temporada, até o fim dessa temporada com o Curitiba. A SAF, a diretoria, não quis mais a presença dele, Mas chegaram a um ele teve acordo, influência, já sei, e ele saiu. E agora ele, né, jogou pelo Novo Horizontino, titular. Teve influência de técnico, houve muita rotatividade de técnico que rodou jogador. Mas não é um erro, claro, de avaliação. Se ele pode ser titular hoje do líder da Série B, por que ele não poderia Fernando, você tem toda a razão, mas o Curitiba só erra. O Curitiba vai emplacar 2 anos de equívocos. Com o Zago, com o Antônio Oliveira, com a Modeu, Sim. com o Paulo Autori. Agora, eu nem sei mais quem é que eu também não vou ficar guardando o nome dessa gente. Quem é o supervisor, quem é o CEO, não sei, também não quero saber. O Mas William Thomas o meu limite é o Jorginho. Como é o nome do homem? William Thomas é o cara, William né, Thomas. do Sabe futebol. nada. hoje. Bom nome para um filme da Paramount, um faroeste. William Thomas. Tom Stone nunca mais foi a mesma. Mas, meu amigo, o que fazem de bobagem no futebol? Bom, basta ver a tal da seleção brasileira, né? Bom, a seleção brasileira, vamos entrar nesse assunto já. Foi o jogo contra o Equador, venceu no Couto Pereira. Antes do jogo, a torcida, né, em volta do estádio ali, o clima na semana foi muito legal, em volta do hotel, torcedores esperando os jogadores. Foi bonita a recepção. Mas chega no jogo e eles fazem uma partida assim, sem vontade, um time apático. Foi horrível, foi E muito o nosso ruim. treinador é apático também, né? Olha, eu só quero historiar um pouco para ver se nós chegamos num consenso a respeito da Hoje seleção o brasileira. Carneiro é um historiador, hein, Mafus? Não, você veja, tudo tem uma raiz. É claro. Exatamente. Por que a seleção brasileira está avacalhada? Porque a cúpula da CBF não tem carisma, não tem autoridade moral e ética. Entendeu? Por quê? Porque elas não se impõem. Você vê a carinha dos sujeitos, os jogadores. O jogador está na Europa. O cara joga no Real Madrid, joga no Barcelona, no Paris Saint-Germain, no Manchester City. Os executivos, os treinadores, entendeu? É outro padrão. Você vai ver a direção da UEFA, da própria FIFA, que também já tiveram 1000 escândalos. A FIFA, então, é uma escola de escândalos. Mas tudo bem. Mas eu acho que falta postura para esse pessoal, sabe? É mais ou menos com a política brasileira, né? Ninguém aguenta mais. O nível intelectual, o nível moral, ético é muito baixo. Então o Brasil precisa passar por uma reforma humana e social nesse aspecto. Ter gente com mais representatividade. Os jogadores não dão a importância para a seleção que deveriam dar. Eles foram bem recebidos? Foram. Curitiba recebeu de braços abertos, o CT do Caju maravilhoso, e Gramado do Alto da Glória elogiado. Aí começa o jogo. O que acontece? Os jogadores com má vontade, por exemplo, Mafuz, Bruno Guimarães. Nós conhecemos desde menino, campeão pelo Atlético, né? Campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil, um jogador, é o ídolo, o craque do Newcastle. Na seleção não rende nada. E todo jogo é substituído no segundo tempo também. O que é isso? Né? Como é que o Vini Júnior vai ganhar o Bola de Ouro e na seleção ele não produz? Alguma coisa muito mais complexa está acontecendo. Mas aí também eu concordo com você que existe muita negligência por parte dos jogadores, falta de vontade. Agora, alguns jogadores, no caso de Bruno Guimarães, no caso do Vinícius, aí é questão tática também, né? O Brasil não dá sorte de técnico.
Não dá sorte, ultimamente. não, que não tem, né? Os últimos técnicos foram-se. Zagallo, Parreira. O melhor para a seleção brasileira, o Mano Menezes. Foi pro A minha Fluminense. tese também. Exato. Mas não deram a chance para ele porque ele perdeu a medalha de ouro na Olimpíada de Londres para o México. Então eu acho que o futebol brasileiro precisa ser reciclado. Eu já acho que tinha que vir no estrangeiro, para dar Não funciona. uma chacoalhada. funciona. Não nunca- funciona. O Brasil tem um tivemos. peso, tem uma tradição de pentacampeão do mundo. O país que teve Pelé, Garrincha, Zico, não pode se humilhar Agora, a ter também um tem o gringo de seguinte, treinador. Carneiro. Não é tecnicamente... Esse jogador brasileiro atual, ou os jogadores brasileiros atuais, não são tecnicamente o que se imagina do craque A geração brasileiro. é fraca. É muito fraca. Você notou que os zagueiros jogam de cabeça baixa? E Cadê faz o carisma tempo. de um Bellini, de um Exato. Mauro, de um Carlos Alberto, de um Dunga? Não tem. E faz tempo. E faz tempo. O Vinícius Júnior vai ganhar essa bola de ouro se ganhar. Ainda eu acho que vão votar no inglês lá do Real Madrid, o Bellingham. O Bellingham, eu acho Tem que... o Hallander, né? Tem o Haaland também, né? Do Manchester City. Mas se ganhar, não é por ser um Ronaldo fenômeno, Não. um Ronaldinho gaúcho. Concordo. O Vinícius Júnior não engraxa a chuteira de Garrincha, É Pelé, isso aí. Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Ponto. Bom, mas agora, amanhã, né? Terça-feira, tem Brasil e Paraguai. Na Copa América, o Brasil amassou o Paraguai. Foi 4-1. Só que agora as condições são totalmente diferentes. Jogando no estádio Defensores del Chaco, Um torcida, técnico retranqueiro, tal do Alfaro, do Paraguai, retranqueiro. É. Ele foi técnico da Costa Rica. Isso, e foi técnico do Boca, quando o Atlético jogou com o Boca na Libertadores. Uma ocasião eu estive no Defensores del Chaco, né? Com a seleção brasileira. Eliminatórias da Copa do Mundo. E daí o João Saldanha era comentarista, mas já havia sido técnico Aham. da seleção. E os paraguaios conheciam o Saldanha. E tinha um bronca do Saldanha, que o Saldanha sempre que ele foi técnico, ele ganhava do Paraguai, e como comentarista ele criticava o Paraguai. Não deu outra. Quando termina a partida, o Brasil empatou com o tal do Paraguai. Aí eles começaram a tirar pedra nas cabines de rádio. E todo mundo se agachava, eu inclusive. E daí o que aconteceu? O Saldanha botou a cabecinha para fora e gritou: "Aí, chiruzada!" Chiru é o pior xingamento para paraguaio. Aí eles viram que era o Saldanha e responderam: "Saldanha, hijo de puta! Saldanha, hijo de puta!" Mas foi uma confusão. Levamos 2 horas para sair do estádio. Que ano foi isso, cara? Não lembro. Mas o Saldanha morreu em 90, mas faz mais de 30 anos. Ai, histórias que você só vê aqui no Carneiro e Mafuz. Bom, mas esse jogo do Paraguai aí vai Olha, eu vou te definir falar alguma um coisa? negócio, eu vou te falar um negócio, a seleção brasileira, desde que o Júnior, o maestro Júnior e o Cerezo pavimentaram o caminho para o Paulo Rossi na tragédia do Sarriá, a seleção brasileira, na minha vida, passou a ser um fato. Não, o 7-1 foi pior, né, Mafuz? O 7-1 da Alemanha, né? Ah, sim. Aí foi a pá de cal, né? Exato. Mas não te encanta mais a seleção brasileira. Bom, mas o Brasil precisa ganhar para classificar para a Copa, né? Porque estava numa situação mais complicada antes da vitória sobre o Equador. Agora já foi para quarto. Se não se classificasse, você acha que ia ter um tapetão para não colocar o seria, Brasil? não seria mais interessante para dar um impacto no futebol brasileiro ou ia continuar É a que tem mesma que ser coisa? muito o Brasil, para ter incompetente, impacto, né? é difícil. É. O Jânio Quadros já renunciou, caçaram a dona Dilma, né? Liquidaram o seu Temer. E continua E cada continua vez a mesma pior. gentalha na política. Viu? É E o verdade. futebol é um extrato social do que é o país. Mas tem que ser muito incompetente para não classificar também, né? Agora eliminatórias aí com mais vagas se classificam aqui, vou Não, confirmar. classificar vai. Vai, Mas mas esqueci da cassação do seu Collor também, né? Não era o Vingador de Moscou, ele? É. ai. Certo. Atlético Paranaense. É a semana do ano pro Furacão, um jogo contra o Vasco e depois o Fortaleza, vice-líder Fortaleza em casa, 2 jogos em casa. Pode definir o que vai acontecer nessa restante da vamos temporada devagar ou com o não? Atlético, hein? A torcida atleticana está feliz. Uma semana sem vexame.
Uma semana sem tomar gol nos acréscimos. Sem tomar virada. Vamos dar até quarta-feira, né? Não é nada, são mais 3 dias. Os atleticanos estão sorrindo novamente, né? As casas de apostas já estão receitando as apostas. O gol vai ser aos 48, o gol da entregada, aos 50, 52. Não, mas... Coitado do Atlético. O Atlético está em crise política ou não? Olha, Como é que Mafuz, tem uma coluna lá no Dois Esportes que, por acaso, foi você que escreveu, né? Sobre aí Eu quero que você conte essa história. Qual você qual é a contou, história? você entregou em 1998 um presente uma para o vez, Mário Celso. eu vou contar a história desse livro. 25 anos. Se eu soubesse o que aconteceria há 25 anos. Me chamou a curiosidade esse livro, eu comprei e dei para uns amigos meus. E na época eu tinha relação com o Petralha e entreguei para o Petralha. E um dia desse eu estava lendo outra vez e eu disse, mas isso aqui, será que o Petralha leu? E daí eu fiz a coluna. É que o Petralha, a informação que eu tenho de pessoa ligada a ele, está muito, não sei se deprimido ou aborrecido, e diz que vai vender o clube até o final do ano, vai vender a SAF e vai sair. Então aquilo me motivou a coluna, né? Porque ele tá triste também pelo que está acontecendo com o Atlético, talvez até num gesto de reconhecimento dos erros que praticou na administração do futebol. E das pessoas que escolheu para fazer também, né? Escolheu, e das pessoas que escolheu. Mas nesse momento, nesse momento da temporada, na verdade, e aí eu concordo com ele, não tem muito o que fazer, tem que deixar na mão do Paulo Autuori e tentar resolver o problema técnico do Atlético. Mas o Atlético, tecnicamente, agora falando evidentemente do próximo jogo, né, com o Vasco da Gama, quarta-feira, pela Copa do Brasil. O Atlético é vencer ou vencer, porque senão ele vai ser desmoralizado dentro da Arena da Baixada, onde ele não tem sido nada feliz, porque o time do Vasco é do mesmo nível técnico do Atlético, talvez até um pouco inferior, tanto que o Atlético saiu na frente nos 2 jogos e depois sofreu a virada padrão atleticana de sempre. E não jogou mal nos primeiros tempos. Não, jogou bem, é um time sem personalidade, né? Um time sem liderança, também os jogadores dentro de campo, sem o Fernandinho, o Atlético não tem identidade. Agora, é isso aí mesmo, a diretoria do Atlético fez tudo errado, né? Contratou mal, mudou toda hora de treinador. Estamos em setembro, o Atlético já está no 4º treinador. E vai terminar com o 5º. Agora, eu tenho certeza que se o Atlético for eliminado pro Vasco, o Varini cai. O Varini acho que não vai pro jogo com o Fortaleza, não. Bem, agora vamos aguardar a escalação, né? Ver quem é que vai jogar, qual é a disposição estratégica do treinador. O treinador é fraco. O elenco é meia boca? É meia boca, mas não é desprezível, não. O Atlético não é time nem para cair e nem para ser eliminado pelo Vasco dentro da Baixada. É verdade. Assim, nesse contexto todo de falta de reforços, de elenco desequilibrado, o que dá para fazer nesse time para melhorar, Carneiro? Olha, eu acho que são coisas meio óbvias, né? Ele tem alguns jogadores que ele tem que definir escalação. Ele tem que parar de brincar, de improvisar o Eric como ala direito, porque ali é um buraco, já que eles contrataram 2 maus laterais, mas tem que usar o Madison ou o Léo Godoy, correto? O Esquivel pela esquerda está dando conta. A dupla de zaga não é confiável, mas é o que temos para hoje, né? Sim, Kaique Rocha, Kaique e o Thiago Heleno. O Kaique. O primeiro volante é o Gabriel, com a lesão do Fernandinho, que não é mau jogador, o Gabriel. Eles têm que acertar o João Cruz, né? Tem que ser titular. Está servindo a seleção. Tá mas ele está voltando hoje. Hoje está voltando. É. Então, João Cruz tem que ser titular. O João Cruz, aliás, deu assistências nos aliás, jogos. Foi muito aí. bem. Disse que foi o melhor jogador desse período de treinamento então, contra o México. É João Cruz, Zapelli e Christian. Uhum. E na frente o Mastriani e Canóbio. Não tem mais. Não tem outra opção, não adianta.
Você concorda? Concordo com o Carneiro. Não Concorda? tem outra, mas é que não tem outra. Você tem que escalar o Atlético hoje por exclusão. Quando você escala por exclusão, por não ter outro, o risco de derrota é muito grande. Outro erro gravíssimo da direção de futebol do Clube Atlético Paranaense foi a contratação excessiva de jogadores estrangeiros. Porque... Já está no limite ali. Não, o jogador estrangeiro, ele não conhece, né, A história. a história do Atlético, da cidade de Curitiba, as tradições locais, e tampouco do próprio país. Com todo o direito. Né? Agora, eles estão aqui de passagem, porque eles devem mais satisfação ao agente que os colocou do que ao clube que os paga. Esse é um equívoco grande, é a falta de comprometimento. Você entendeu? Então, o Atlético, que tem um CT maravilhoso, ele tinha obrigação de revelar de 4 a 5 jogadores. Não só goleiro, revelou goleiros ótimos, revelou. Mas tem que ter zagueiro, meio de campo, atacante. Não precisa contratar Diorio, Mastriani. Tem que revelar, amigo. O futebol brasileiro é muito pródigo. Tá aí o Estevão, tá aí o Hendrick, tá aí todo mundo. Aliás, esse não é um problema só do Atlético, né, Carneiro? Isso é um problema do futebol brasileiro. 25, 30% dos jogadores são estrangeiros entre Série A e Série B, e isso vai ter uma consequência direta, inclusive na seleção brasileira, porque as opções estão rareando. É verdade. Estão ficando é uma crise raras. grave. É evidente. Porque, só historiando um pouco, o Maquiavel, que escreveu O Príncipe, ele dava conselhos para o príncipe, que era o príncipe de Firenze, né, de Florença. Esse Maquiavel era bom, barbaridade. Ele era mais ou menos inteligente. Mas daí o Maquiavel, lá pelas tantas, ele cita essa questão dos mercenários. Que o príncipe não deveria contratar muitos mercenários para defender o principado. Ele tinha que ter mais locais, pessoas que tinham identidade com a região A motivação do mercenário da é só Toscana, uma, com a né? cidade. O mesmo se aplica ao futebol. Você não pode ter muito mercenário, porque eles estão de passagem, eles estão pelo dinheiro. Não é o caso. Agora, se você não, pega né? um jogador que conhece, por exemplo, um jogador nacional, vamos dizer assim, para contratar um jogador do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, de onde for, ele sabe quem é o Clube Atlético Paranaense. Ele sabe o peso histórico dele e a cidade de Curitiba e o futebol paranaense. E que o Atlético Paranaense já foi campeão brasileiro, já foi 2 vezes vice da Libertadores. Eu não estou criticando o jogador, porque eles são também usados, eles são manipulados por negócios. Mas agora, existem exceções. Claro. E o Atlético teve uma exceção extraordinária. Não sei se aí está existindo excesso de palavras. Marco Ruben, o centroavante. Excepcional. Esse Marco Ruben veio para Curitiba. Ele queria conhecer Curitiba Sim. e conhecer a história do Atlético. Mas aí são jogadores Lúcio totalmente Gonzalez. diferentes. Né? É, diferente. Diferente. Não, mas eu não estou criticando o jogador, estou criticando o sistema. Aham, Você não sim, pode contratar 10 gringos. Sim. Ponto. Segundo, você não pode apostar tudo nisso. sim. E mais, ainda com técnico estrangeiro. E tem mais um detalhe. Do jeito que está, agora estão tentando criar o fair play esportivo. Fair Futebol play brasileiro. financeiro, aham. Financeiro. Eu entendo que isso é importante, porque o clube, do jeito que está o mercado de futebol, valores extraordinários, valores assim impressionantes que estão girando em contratações. O clube que não tiver uma base, revelar jogadores, ele não vai conseguir se sustentar. Pode criar SAF, Sim. pode ter milhões de televisão, ele não vai conseguir se sustentar. É verdade. É que o mercado é muito amplo. E a matéria-prima não é de grande qualidade. Você veja, tem 20 clubes na Série A, 20 na B, 20 na C, não sei quantos na D, do futebol brasileiro. Então precisa quantos treinadores, quantos CEOs, quantos supervisores, entendeu? Sim. O mercado é muito amplo, só que não tem qualidade na matéria-prima para nenhuma das funções. Veja o desespero dessa SAF para contratar executivos de qualidade. Não tem. E quando contrata briga,
e vai embora, como foi o caso do Atlético. Porque não há uma escola de formação Sim. de bons gerentes de futebol. Isso é uma falha. O Brasil tem falha do treinador. Tanto que tá aí, a seleção brasileira é um caos, porque não tem um treinador. Mas isso aí é uma coisa que a Argentina dá um baile, né, Mas gente? veja o nosso nível de arbitragem, amigo. É. Veja que mediocridade. Mas que eu quero arbitragem voltar a nacional. falar do Atlético num aspecto. Aquilo que nós começamos, o Mário Celso, ele disse que vai vender a SAF. Mas o Atlético é dele, então? Não. Ou é do associado? Mas ele tem os poderes, os associados Mas já que deram. poderes? Os associados entram com uma Mas ação. deixa eu terminar. Não, vendo, mas é Carneiro, mas eu derruba não- esse conselho Mas deliberativo. eu não Mas vou já entrar, foi eu não feita vou a entrar ação nisso. pública. Eu não vou Não, o entrar Atlético nisso. é dos sócios. Eu sei, Mas os mas sócios já os votaram sócios já votaram, pra deram venda. poderes para ele. Já pode vender. Mas então o Deram Atlético vai acabar. poderes, mas deram poderes para o Conselho e Eu o não sei mais Conselho nada. deu poderes para o Petralha. Parabéns. O Petralha hoje, se quiser vender pelo preço que ele entender que deva vender, ele Eu não vende. sabia disso. Mas foi no ano passado. Lamento profundamente. Como também transferiram para a Fundação 450 metros quadrados do CT do Caju. Lamento profundamente todas essas informações que, graças a Deus, eu não sabia. E vou tentar esquecer rapidamente. Deixa Mas eu não trazer... esqueça, deixa eu só Eu tenho que terminar. cuidar da minha saúde, mano. Não, mas eu me preocupo ainda, eu cuido da minha saúde, mas me preocupo com o Atlético. Agora o Petralha tem que definir. Ele vai vender a SAF ou não vai? O que não pode é ficar sem definição na vida do Atlético. Ora, por que não vendeu até agora? É essa a pergunta que você faz. Uhum. Ele tem que decidir de uma vez. Vende ou não vende? Vai Vende vender ou a não maior vende? parte? Vai vender a menor parte? Não, mas a menor parte não vende. A menor parte não vende. Ninguém vai colocar dinheiro dentro de um Concordo. clube de futebol É muito para difícil. não ter o poder de gerência. Deixa eu trazer uma informaçãozinha aqui. Tem uma matéria lá no 2 Esportes. Vocês sabem quanto o Atlético lucrou entre vendas e compras de jogadores na última década? Vocês sabem? 10 anos? Nos últimos 10 anos. O Observatório do Futebol, Centro Internacional de Estudos do Esportes, fez esse levantamento. A matéria está lá no 2 Esportes. O Atlético é o time brasileiro que mais lucrou, né? Tem o maior saldo nessa balança comercial aí de venda e compra de jogadores. 1 bilhão e 200 milhões de reais nesse período. Mas Ele é o 16º time do mundo nesse ranking. Mas aí não considero o líquido. Mas é compra e venda, não é? Eu sei, mas não considero. É preciso explicar para o nosso ouvinte que esse é o bruto, 1 bilhão e 200. Sim. Não considero o líquido. O que teria que saber é quanto desse 1 bilhão e 200 entraram para o Atlético. Sim. Mas mesmo assim... E por que o Atlético Mafus, precisa virar SAF? Aí é outra Aí história. a resposta é sempre a mesma, que chegou no teto e não tem como investir mais. O teto é isso aí? Até... Não, Bom. espera aí, Carneiro. Construiu um patrimônio muito Tudo bem. grande. Mas futebol Espera aí. é título, amigo. Mas eu sei que Ganhou é título. quantos Libertadores? Ganhou o mas bicampeonato brasileiro? Não. Mas não dá para confundir. Então não é mais futebol? Mas é não, negócio dá pra, só. mas não dá para confundir as coisas, Tá Carneiro. bom, vou torcer para as casas da banha. Quer dizer, quando diz que chegou ao teto, quando o Petralha... É que ele não explica direito. Ele só chega e diz, chegamos no limite. Mas tem que dizer por que chegou no limite. Porque construiu o melhor CT do Brasil, um dos melhores do mundo. É caro, construiu mano. uma bela arena. Quer dizer, isso aí levou dinheiro bastante. Sim, a manutenção é cara também, Entendeu? de arena, de CT e tudo. Mas ainda assim, o Atlético é o 16º time do mundo nessa balança comercial entre venda e compra de jogadores. Mas isso até constrange Entendeu? um pouco o próprio clube, porque daí já se interpreta onde foi esse dinheiro. No futebol é assim. Onde que foi esse dinheiro? Tem que ver que isso aí é a parte líquida. Tem empresário, Parte bruta. parte bruta. Tem empresário, Claro. tem parte que pertence ao próprio jogador, ao próprio agente. Mas ainda assim tem que- sobrou dinheiro, Mas né? não sei, não sobrou muito. Mas daí quando sobra, Mas o- investem mal. Ah, bom, aí é Aí outra é história. outro ponto. Aí é Outro questão de competência, não é falta de dinheiro. Falar em competência, para a gente ir para o próximo assunto,
O Pinheirão... Não, só para terminar aqui, eu não tô... Eu já acho, Carneiro, que hoje, se não tiver um investidor, não é só o Atlético. O clube que quiser atingir um nível de competição, ele não pode mais. É que não pode mais enfrentar na base só de direitos de televisão, de venda de jogador. Hoje, se não tiver um dinheiro extra, um dinheiro extraordinário, fora das fontes comuns, Não, mas isso é óbvio. que são dos clubes, Mas não, isso é óbvio, não dá. o mundo está aí para mostrar. Só que tem que ter Exato. competência Sim. gerencial no futebol. Mas quem tá fazendo é o que falta. Fortaleza, por exemplo. Exatamente. Mas né? vem cá, vocês falam no Fortaleza, o que o Fortaleza ganhou até agora? Não, mas nesse ano ele tá Tem sempre um competindo. time que é um né? retalho, mas o Atlético sempre competiu. Mas nesse ano, a gente tá Mas falando o desse ano. Atlético, não, mas esse ano está sendo uma exceção. O Atlético sempre No ano passado o competiu. Atlético foi muito mal. O faz Atlético tempo que o sempre Atlético vai mal. competiu. Esse é o problema. E o Fortaleza era um time de Série B, Sim. tradicionalmente. É um time E que hoje é um tava dos- na Série Não dá C, para ainda, comparar, não grandes precisou destaques. fazer estádio. Não, mas eu não Não, vou comparar precisou nada. falar, mas São então, situações mas diferentes. o Fernando citou como comparação. Não, Mas tudo ele bem, é um a exemplo opinião hoje do dele. Atlético, em contratação de jogadores, em técnico, Mas em que manter um contrataram? projeto. Ele criou uma coxa de retalhos no time do Fortaleza, pegou um técnico bom. Mas está dando certo. É. Com o técnico certo, com o Não, projeto o técnico certo. certo. Né? O projeto está sendo bem feito. Mas então, só para a gente ir para o próximo assunto, o Pinheirão voltou para as manchetes aí do futebol paranaense e brasileiro. Não, só para terminar aqui, hoje está muito cômodo fazer crítica ao Mário Celso Petralho. É muito cômodo. O time está um fracasso dentro de campo, os erros são atribuídos e devem ser atribuídos a ele no... E é o grupo, né? Não, só o Petralha. Não existe grupo no Atlético. É o Petralha, só existia grupo quando tinha Ademir Aduro, o Eno Forné. Agora é só o Petralha. De 2002 para cá, só foi o Mário Celso. Ninguém fez nada sem ordem dele. Mas hoje, nesse aspecto, a crítica tem que se limitar aos erros no futebol, que realmente são, É o que são pesa erros mais, né? vitais. É. Agora, também não podemos já atribuir que, como diz o Carneiro, que interessa só o futebol. Não, interessava o Atlético como um todo e hoje esse Atlético... Mas eu sempre separei o Petralha. Mas esse Atlético competente, como um todo executivo do patrimônio, Sim. da parte financeira, eu sempre reconheci e aplaudo. Agora, no futebol, o Atlético não é grande coisa. Há muito Mas não tempo. é mesmo. Então é um direito que eu tenho de criticar o futebol do Atlético. Mas eu Mas concordo então você está com falando o você. que eu venho falando há milênios. Então não vai mudar também. Só para a gente encerrar, então. Pinheirão, semana passada, o Vinícius Cordeiro, lá do 12 Esportes, fez uma matéria, um furo de reportagem, mostrando que está na mira do governo estadual para a construção de um centro esportivo. Pinheirão foi o estádio que abrigou a última partida antes da semana passada da seleção brasileira aqui no estado do Paraná, 3-3 contra o Uruguai. E essa história aí de fazer um centro olímpico, centro esportivo, o Carneiro tem um dedo teu aí, né? Não, a história do Pinheirão, o Pinheirão seria, como é que se diz, incorporado pelo estado do Paraná num projeto que eu criei, chamado Vila Olímpica de Curitiba. Eu criei esse projeto para o candidato a governador José Carlos Martinez na campanha de 1990. E ele acabou perdendo a eleição, inventaram um pistoleiro chamado Ferreirinha, e o Martinez perdeu a eleição. A Vila Olímpica de Curitiba era para trazer a Olimpíada, os Jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos, alguma competição de expressão para a nossa capital. E seria localizada no bairro do Tarumã. Ela se iniciaria ali, mais E ou menos... teria um campo de futebol. Não, né? é que o colégio militar estava desativado, a Sociedade Hípica Paranaense cederia um espaço, o próprio Jockey Clube, o Palestra Itália. Fazer um complexo inteiro ali. Complexo, ia terminar lá atrás do Detran, lá atrás, na nascente do Rio Iguaçu, em Piraquara, com as provas náuticas. Essa ideia eu depois ofereci para o governador Jaime Lerner, que comprou a ideia,
trouxe o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, para um café da manhã no Palácio Iguaçu, com vários convidados. Foi maravilhoso o lançamento, a ideia era muito boa. Eu, na época, eu estava tendo o apoio da Secretaria de Educação e da Fundepar, que era presidida pelo meu amigo pessoal, Segismundo Morgester, que era um dos executivos das Malazica. A ideia não prosperou por causa dos Jogos da Natureza, que teve problemas políticos durante o governo Jaime Lerner. E, por último, eu fui chamado pelo candidato a governador Osmar Dias para tentar viabilizar a Vila Olímpica de Curitiba na hipótese de ele perder a eleição. Ele conseguiu perder que nem o Atlético, aos 52 do segundo tempo. Né? E daí a ideia morreu. Parece que agora, não a minha ideia, evidentemente, o meu projeto que está aí, está guardado, mas eles querem fazer um centro esportivo na região do Tarumã. Eu acho isso positivo, mas parece que tem problema, né? Não, é interessante, é bom explicar isso. Quando foi para leilão... 2012. O João Destro comprou. O João Destro arrematou em leilão. 57 Inclusive serviu para pagar a dívida do Atlético e dos honorários também dos advogados do A Atlético. família Mafusa agradece. Acontece o seguinte, ninguém percebeu, pouca gente percebeu, mas o Destro não percebeu que a matrícula que foi arrematada, o imóvel da matrícula que foi arrematada, o Moura, o Naireves Moura, que era presidente da federação, está preso hoje. Tinha construído uma parte da arquibancada, a sustentação, as vigas de sustentação da arquibancada do Pinheirão em cima de uma rua. Então ele não conseguiu, o Destro, viabilizar para nada aquele imóvel do Pinheirão. Tem que desafetar. Quer dizer, a prefeitura tem que acabar com a rua, tem que botar coisa tudo abaixo. parecida. Não pode nem pôr abaixo, não pode nem mexer. Tem que inaugurar a Avenida José Milani. É isso que aconteceu, é evidente. Quando for, se for viabilizar um interesse político, é evidente que isso se resolve fácil. Tá certo, meus amigos. Fechamos. Pode ser até que vá pelo sistema de desapropriação. Não, é possível. É possível, está lá na matéria. Bom, meus amigos, fechamos essa edição do Carneiro e Mafuz. Semana que vem a gente volta aí sabendo como foi o Atlético, se venceu o Vasco, se venceu o Fortaleza. Eu saio toda segunda-feira, eu saio um pouco meio nervoso daqui por causa do Atlético. É impressionante também a discussão do Atlético. Nós não conseguimos, desde que iniciamos o programa, nós não conseguimos fazer um programa só de elogio ao Atlético Paranaense. Impossível. E também vai ter, no domingo que vem, Operário Curitiba, vai Agora, ter bastante coisa. Eu vou te falar. Posso estar errado, mas mais importante que o jogo com o Vasco é o jogo com o Fortaleza. Porque se perder para o Fortaleza, a situação do Atlético vai ficar muito delicada no Campeonato Paranaense. Aí brasileiro. Luta contra o rebaixamento. Rebaixamento direto. Tá certo, meus amigos. Aquele abraço. Tchau, tchau.